Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Mariflex, Univem, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, VDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros, AzeitonaPreta.com, Ferman. Olá a todos que acompanham o Café com Pipoca, agora na nossa versão estendida da web, continuando esse nosso bate-papo empreendedor e de conhecimento da alma humana com meu amigo Valdemir Gabriel, proprietário do Instituto Com Prática. Obrigado de novo pelo nosso bate-papo aqui, Valdemir. Eu que agradeço a oportunidade, é enriquecedor poder compartilhar um pouquinho da minha vivência e aprender bastante com vocês, porque eu sei que a experiência aí do Toshio e de todos que estão no dia de hoje aqui e da emissora aí que está trazendo essa oportunidade de empreendedorismo aí para o Brasil e o mundo, né? Eu agradeço imensamente poder fazer parte desse quadro. Eu acho assim, né, Val, para a gente que está no dia a dia empreendendo, né, um dos pontos que você fala muito é sobre o legado, e o legado tem a ver com a missão de vida. As pessoas sofrem muito dentro dessa questão de qual que é o meu sentido de vida, para que eu nasci, por que minha vida é desse jeito. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão da missão, a importância, e como que a pessoa pode achar e encontrar essa missão para ela. Legal. Se você permitir, eu vou falar um pouco da pirâmide da evolução do ser humano, trazida pela programação neurolinguística, que é a programação da mente para criar uma nova linguística, a partir de Hopt Dutz, que é um dos criadores e muitos percussores junto com ele, onde diz que nós temos uma base que é o ambiente, onde nós sobrevivemos no ambiente, o contexto que nós vivemos, e nesse ambiente nós recebemos feedback, porque o ambiente está em tudo que está fora de você, a sua roupa, o local, a luz, as câmeras, quanto afeta em você. E dentro do ambiente vem um feedback do mundo, o primeiro feedback que as pessoas te passam, onde as situações que você encontra no dia a dia. Ali te gera um comportamento, que é a segunda parte. Esse comportamento, você tem duas oportunidades quando você recebe um feedback do mundo. No comportamento, você tem uma ação ou uma reação. Sim. Se você tiver uma ação, você vai para a próxima base da pirâmide, que é capacidades e habilidades. A partir da sua ação, você cria uma nova capacidade e habilidade. Toshio, você não está sentado legal aí, você poderia sentar melhor nesse momento. Quando eu falo isso para você, você tem duas oportunidades. Ou você tem uma ação de sim, me ajeitar. Ou você faz um bico e fecha a cara para mim, como isso. Voltando você a 3 anos de idade. Só que 90% do ser humano, ou melhor, 70% já comprovado, quando recebe um feedback, faz de fechar a cara. Sim. Vai cuidar da sua vida, o problema está no outro. Ele volta a pegar o carrinho dele de 3 anos de idade e a menina pega a bonequinha com 3 anos de idade que está brigando com o irmão. Essas pessoas nunca vão partir para o sucesso, partir para as capacidades e habilidades, ter novas competências para ser um ser humano, um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor. Seria um novo comportamento, mas a gente tem, pelo que dá a entender então, que a pessoa tem talvez o hábito de retornar, de recolher aquilo que era a zona. Isso. E quando ele retorna para o ambiente, ele vive no ciclo, comportamento e ambiente. A gente pode entender como aquele ciclo da autossabotagem? É uma autossabotagem, mas na realidade foi implantado em você quando criança. Entendi. Então, se você não busca autoconhecimento e realmente não olha para isso, porque não existe crescimento sem dor, você vai ter que sentir dor para sair dessa fase. Aí você criou... Porque quando eu falei para você, pô, Val, eu estou aqui, eu estou sendo entrevistador, dando feedback para mim, o seu ego vem primeiro. Sim. Mas eu quero ser uma pessoa melhor. Ele é um treinador, ele está reconhecido em nível Brasil, ele fala em várias redes de TV, eu quero ouvir ele. Aí você tem uma ação, e nessa ação te leva para a capacidade e habilidade. E aí dá a oportunidade de você encontrar com as suas crenças, que é o próximo nível da pirâmide da evolução do ser humano. As suas crenças podem ter vindo do seu pai, da sua mãe. Quando alguém apontar o dedo para você, filho, e falar para você fazer algo, e querer colocar ordem, uma pessoa bem vestida, filho, você é pobre, mas você não deixa as pessoas pisarem em você. Aí aquela crença que seu pai ou sua mãe colocou não dá a oportunidade de você passar para a próxima fase, que é criar uma identidade própria sua. Você fica vivendo de uma forma que trata a sua esposa como seu pai tratava a sua mãe. A esposa trata o marido como a mãe tratava o pai. E fica naquele ciclo de crenças e não sai daquilo.
Tem gente que não ganha dinheiro porque acha que dinheiro é sujo. Sim. Que acha que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico para o céu. A minha maior crença era chinelo virado, a minha mãe morre. Sim. Eu tinha essa crença. Enquanto... Apontar o dedo para o céu, criar isso. E aí você vive no ciclo das crenças e também fica dentro de um ciclo de ser humano que não vai sair daquilo. Aí você passando uma nova identidade, aí chega no que você falou na sua missão. Quando você cria uma identidade própria, quem eu sou? Eu sou o Toshio, a partir de agora tomei a decisão, eu honro e respeito tudo que o meu pai e minha mãe me ensinou, todos os valores que me passaram, mas hoje eu vivo num novo mundo, num novo mercado, num novo momento, em uma nova geração. Eu tenho que ter novos comportamentos com meus filhos, com a minha esposa. Antes você poderia impor para o seu filho e falar para ele ficar no milho. E depois você sair, ele ficava dentro de casa. Agora você faz isso, ele pega uma rede social e vai conversar com pessoas que vai oferecer outras coisas para ele. Não vai dar conselho bom. Então é outro momento. O que seu pai fazia, você não pode fazer mais. Mas agora o Toshio tem uma nova identidade. A identidade é a sua missão. Quem eu sou aqui na Terra. E realmente o que eu quero fazer. O que me move. Se você chega nesse momento, na quinta base da pirâmide da evolução do ser humano, você tem a oportunidade de passar para a sexta. Você sabe qual que é a sexta? Não sei qual que é a sexta. A sexta é o seu pertencimento. Ao que você pertence? Você realmente pertence ao seu casamento, Toshio? Se você se sente pertencer lá, realmente você vai dar o seu melhor como marido. Você se sente pertencer àquela empresa que você trabalha? Você se sente pertencer a ser um entrevistador? Você vai ser a sua melhor versão. Não há oportunidade de uma pessoa ser a melhor versão dela se ela está em algo que ela não sente pertencer àquilo. E tem um monte de gente estragando família, acabando com esposa, com filhos, com sogros, sogras, pais e mães, com a própria empresa, porque não sente pertencer àquilo. A pessoa queria ser manicure e foi trabalhar na área de financeira com o marido, porque o marido foi, mas não sente pertencer àquilo, ela quer ser manicure. Às vezes abriu um negócio, por exemplo, porque queria ganhar dinheiro. Mas não é? Não faz parte da missão dela. Não faz parte da missão, então não tem congruência. E o engraçado, quando você fala, a sexta é a última base, é a penúltima. É a penúltima, porque tem gente que já para na sexta, mas na sexta-feira que eu vou lá para tomar cerveja. E ela também, ela preenche ela de cerveja, mas ela não preenche de sentido. E aí a segunda-feira é terrível. Sentido? Foi o que você falou, vamos pegar no sentido? O que faz sentido na sua vida, Toshio? É a sétima base da pirâmide da evolução do ser humano, que é o legado, é a espiritualidade. Toshio, ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar no seu sepultamento, Toshio. E hoje eu peguei o jornal da cidade, 50% da página do jornal, de uma página do jornal da cidade, as pessoas que vivem com você no dia a dia, os seus filhos, a sua esposa, os seus colaboradores, os seus amigos escreveram quem foi o Toshio nessa terra. 50% daquela página foi escrito por um ser maior, que eu chamo de Deus. Quem foi Toshio nessa terra? Quando ele colocou a cabeça no travesseiro todos os dias. Aí, Toshio, eu entendo que você, quando passa por todas essas fases, enfrenta realmente largar a melhor mensagem sua aqui na terra, você vai viver sua melhor versão. A sua melhor versão como homem, como profissional, como um ser humano. Essa é a base da evolução do ser humano que a gente trabalha em 4 dias, em 4 noites, na nossa formação de programação neurolinguística com psicodrama. Porque você vivencia muita coisa e o principal que acho que entra a andragogia, né, que é o ensino para o adulto, onde você não vai lá, né, e ficar falando o que é, o que não é. A pessoa ela tem que ir descobrindo por si só, que eu acho que é isso que ganha mais força, é isso? Isso é o motivo da nossa empresa, com prática, né? Você pode ter feito formação em qualquer outra instituição do mundo em programação neurolinguística ou em formação em coach. Você vem fazer a nossa, se você não tiver 100% de satisfação, nós devolvemos 100% do seu investimento. Porque tem muitas empresas que vendem algo, nós não vendemos hora, nós vendemos resultado. O que nós prometemos, nós entregamos. Se não entregarmos, temos que devolver o dinheiro para a pessoa. Sim. Porque tem pessoas que vendem algo e depois o cliente não está satisfeito e ainda a pessoa quer discutir, provar que está certo, isso não existe. Exato, a pessoa que sabe se realmente serviu ou não serviu, Sim. Se aquela roupa que ela comprou está no tamanho ou não, está na cor que gosta ou não, não é? Sim. Legal. E quando você está lidando aqui com pessoas que às vezes são tanto o empresário quanto o jovem,
Você sente, né, nesse mercado hoje, onde existe as redes sociais, onde parece que a pessoa precisa provar para as pessoas que estão felizes, e esse é um mundo virtual, mas por dentro, como que é lidar, né? Eu imagino que as pessoas vão lá e você sente muito essas carências, e os jovens da geração XY vêm com tanta força, mas elas são tão carentes também, né? Como que é lidar com tudo isso, essa necessidade de autoafirmação? Qual a sua visão hoje? A autoafirmação é algo do ser humano, né? Eu gosto de chamar de máscara isso, né? Eu carreguei máscara por muito tempo na minha vida. Eu carreguei máscaras como marido, como profissional. Se você me perguntar, Val, você já quebrou algumas vezes? 8 vezes só foram 8 vezes que eu quebrei. Teve 8 quebras para chegar um momento para cair a minha ficha. Porque tem pessoa que só fala vantagem, ninguém quer ouvir. Senta numa mesa e fala vantagem, fala o que você fez de bom. Ninguém quer te ouvir. Agora, as pessoas querem aprender com os seus erros, com as suas falhas. Porque isso faz ele também ter uma comparação, igualar que ele também é uma pessoa normal. Se você não se sente uma pessoa normal, você fica fora do ciclo. Aí, quando você não se sente uma pessoa igualada, você também não consegue jogar para fora para você realmente ser uma pessoa melhor. Então, tá aí. A realidade, as pessoas chegam com máscara. Só que as gerações também. Essa geração que está chegando lá hoje, a Y, que está muito indo para a formação, diferente da X, da Baby Boomer, elas vêm com uma base diferente, com uma visão diferente, com um comportamento diferente. Elas estão fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. E eu, na geração X, fazia 1 e dava trabalho para fazer bem feito uma, com foco. Então, foco para ele é fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Já vem dos próprios aplicativos que oferecem aquela multi-opções, multicanalidades, os millennials também, né? É uma coisa ainda muito mais acelerada, gente. Gente, a transformação e a construção da base de uma empresa começa pelo chão. Você tem que começar a base mesmo. De uma família, pela base, você tem que começar pelo alicerce. O ser humano também, ele é a base desde quando está no ventre da mãe e do pai. Hoje, um filho, ele está no ventre da mãe, o pai está na correria, não para, a mãe não tem tempo nem conversar com aquele filho no mundo agitado. Essa criança nasce no mundo agitado, depois fica na mão de uma empregada doméstica, de uma babá, o pai e a mãe não dão atenção, cria uma carência nessa criança, essa criança cresce depois sem ter essa base. Então, nós estamos em outro momento que não tem a mãe sentando lá contando historinha à noite para essa criança dormir. Mudou muito isso. Então, você tem que entender também de onde veio seu filho, como foi a base dele, como foi a construção dele. Se você não conseguir ter uma base sólida para o seu filho, para a sua família, você nunca vai ter uma base sólida no seu negócio. Porque não tem como você separar como empresário e como pai de família. Você tem que ser Se o seu filho achar que o Homem-Aranha, o super-homem, uma pessoa que joga telha para todo lado, uma pessoa que põe uma capa e sai voando, vai ser o herói dele, e você não é o herói dele, você nunca vai ser um líder na sua empresa. Então, primeiro você tem que ser o líder na sua casa, focando em geração, focando em criação, em base. Essa é a minha visão. Maravilha. O tempo, infelizmente, está acabando, né? Teríamos muito mais coisa para poder conversar, mas a pessoa pode estar procurando, né, mais assuntos. Procura aí sobre o Valdemir Gabriel, né, do Instituto Com-Prática, com M, tá? E você vai ter muitos vídeos, logo esperamos aí, em 2 anos, né, ter um livro, mas também você pode procurar para fazer os cursos, os treinamentos, que eu recomendo. E muito obrigado, de novo, pela presença, né, aqui no Café do Barista, tomando esse café gostoso. Obrigado pela mensagem que você deixou, Valdemir. Eu que agradeço, e se eu pudesse deixar uma dica nesse momento, eu deixaria que, se você fosse comparar por alguém, se compare realmente por você mesmo, quem você foi ontem, quem você é hoje. Porque se você for comparar pelo seu vizinho, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pode ser que você vai sofrer o resto da vida. Então, veja, se eu for ver que há 10 anos atrás, que a minha língua era presa, não conseguia falar em público, não sabia diferenciar o R do L, e nunca tinha entrado numa sala de aula, hoje eu me acho muito bem, feliz e motivado. Se eu comparar o meu irmão, que ele é um histórico na área de concurso público, pode ser que eu vou sofrer. Essa é a minha dica para você. Seja você. Muito obrigado. E até mais. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Mariflex, Univem, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, VDC Comunicação, Hércules,
Cacau Foods. Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros, azeitonapreta.com. Ferman.